Aqui no estado é com relação à malária, porque de acordo com dados da Agevisa de janeiro até julho deste ano, foram registrados 5.781 casos em Rondônia. Em 2019, no mesmo período, foram notificados 4.662. A capital lidera o ranking com 2.803 casos. Então, para a gente falar sobre este assunto, a gente conversa agora com o Dr. Mauro Tada, que é médico pesquisador e diretor-geral do CEPEM, o Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia. A gente vai tirar dúvidas, então, sobre a malária. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, é um prazer e uma honra de estar com vocês para podermos, então, conversar a respeito da malária, que é uma doença que nós sempre tivemos, né? E que é uma doença negligenciada aqui no estado e a gente precisa reativar as ações de controle. Doutor, temos algum período do ano em que a doença ela se torna um pouquinho mais comum, em que os casos aumentam? Olha, a gente normalmente tem, mas é tudo de acordo com o clima mesmo, né? No período de chuvas, de intensidade de chuva, você praticamente não tem, só tem nas áreas ribeirinhas, com as formações de igapó, que é o que produz os criadores. E na época de seca, após esse período de chuva, onde o pessoal vai capinar, vai limpar, vai plantar, é que nós temos então uma incidência muito grande de malária. Então são nesses períodos de seca e alternando com o período de chuvas. E isso normalmente fica nesse período agora, esse período de chuvas que vai de setembro, outubro, novembro, até mais ou menos março ou maio. Depois nós temos a queda e nós temos um período de seca, né? Esse ano, por exemplo, antecipou, né? Nós tivemos mais seca do que outra coisa em relação às chuvas. A gente tem neste momento a pandemia da Covid-19. Os sintomas, eles podem ser confundidos aí com o novo coronavírus? Olha, com certeza. Nós temos várias doenças aqui, além da malária, nós temos dengue, zika, chikungunya, que são transmitidos por vetores, né, com mosquito, né? E é diferente, claro, das gripes, e inclusive do coronavírus, esse novo coronavírus, né, que é transmitido por contato direto. Então veja que são duas situações um pouco diferentes. Mas se nós formos levar em consideração a preocupação que nós temos nessas duas doenças de necessidade de implantar novas ações, né? Doutor, e tem algum tipo de forma de prevenção contra a malária? Porque a dengue a gente sabe que está relacionada à limpeza, à eliminação dos criadores do mosquito. O Covid, a gente sabe que as ações de higienização, de distanciamento social podem colaborar. E a malária? Olha, na malária, só em situações de hiperendêmicos, por exemplo, onde há uma transmissão extremamente alta, e eles se utilizam em algumas circunstâncias, principalmente pessoas que têm problemas de risco, gestante, etc., a utilização de uma medicação, sim, que é o tratamento, por exemplo, no caso da Vivox, que é a cloroquina, né? É utilizado isso em gestantes, por exemplo, quando adquirem malária. Agora, nós no Brasil não temos ainda, digamos assim, o costume de fazer nenhuma profilaxia em relação à malária. Isso por quê? Porque nós temos condições de diagnóstico e tratamento imediato. Porque se nós fizermos prevenção, nós teríamos uma situação muito ruim. Nós estaríamos disseminando uma quantidade enorme de antimaláricos e que poderiam, com o tempo, adquirir resistência. O parasita adquirir resistência. Então, por essa razão é que a gente não faz a utilização de forma de prevenção com nenhuma medicação. E o tratamento? Como é que funciona o tratamento da malária? Olha, o tratamento é bem eficaz, né? No caso o que é um pouco mais difícil é a malária vivax, em razão das recaídas que ela possui. Por exemplo, tem pessoas que adquirem uma malária agora, de repente ele trata e chega lá, ele vai para São Paulo, 2, 3 meses depois ele cai de novo com malária. Quer dizer, é a mesma malária que está tendo recaídas, né? Por conta do sistema cíclico da vivax, que ele apresenta um parasita que fica no fígado, instalado no fígado, de forma latente. Ele só aparece, então, posteriormente. Mas, então, é a mesma infecção que ele teve nessa fase inicial. Então, fica um pouco mais difícil. Mas é uma malária que a gente considera mais ou menos benigna, né? Que ela não é igual ao falcíparo que leva a óbito.
Então a gente tem vários tipos de malária, doutor. Nós temos 4, né, que infectam homens. A quinta malária é a náusea, mas não temos no Brasil nem na América Central. Então, por exemplo, nós temos a malária falciparum, a vivax, o Plasmodium malariae e o ovale. Né? Nós só temos os 3 primeiros aqui no Brasil, e mesmo assim o Plasmodium malariae é uma quantidade muito pequena de transmissão e que não é levada em consideração. Portanto, nós só temos, entre aspas, no Brasil, somente a vivax e falciparum. O número de mortes por malária no nosso país, ele ainda é alto ou justamente por ser uma doença até comum, principalmente na nossa região, o tratamento, a resposta costuma ser positiva? Olha, com a disseminação do diagnóstico e tratamento, a gente observou uma redução fantástica, né? Por exemplo, nós tivemos uma maior incidência, índice de morte, principalmente no Brasil, em Rondônia, foi na época do garimpo. Então, foi na época da década, no final de 80. 88, por exemplo, foi o que teve o maior pico de malária e de óbitos no nosso estado. Então, a partir dali, houve uma disseminação de laboratórios e isso fez com que o diagnóstico fosse mais rápido e fossem todos eles feitos e tratados. Com isso, você diminui qualquer problema de letalidade da doença, uma vez que se trate. Uma vez tratado, a doença não leva a óbito, somente quando há um atraso que torna o tratamento irreversível. Mas isso é muito raro que ocorra. Quando o senhor comenta a respeito do investimento em políticas públicas para a malária, que tipo de ações, doutor, poderiam ser realizadas? Qual seria o tipo de investimento que poderia ser maior por parte do poder público? Olha, nós precisaríamos, é claro, ter um investimento muito grande, principalmente no instituto de pesquisas. Por quê? Porque no fator de pesquisa você consegue, pesquisando ou avaliando o fator epidemiológico da doença em cada localidade, você institui um tipo de prevenção e de tratamento mais efetivo na área. Então, por exemplo, você tem malária urbana e você tem malária rural. A questão da malária urbana é periurbana, na realidade, né? Você pode fazer a utilização de inseticidas, digamos, os inseticidas que a gente utiliza para borrifação domiciliar, que é de efeito residual, e você mantém esse pessoal mais livre. Então, o investimento é com inseticida. Em outras áreas, você tem que investir, no caso de redes impregnadas, quer dizer, com mosquiteiros impregnados com inseticida, e aí você tem cada área uma situação diferente. Então, o investimento tem que ser, de certa forma, global, e nós temos que, a partir de agora, pensar em eliminar a malária do Brasil. Isso tem que ficar na cabeça de todo mundo. E aí existem planos para isso. Então, nós vamos tentar resgatar isso após o Covid-19. Nós entraremos, eu acho que o país todo, inclusive Rondônia tem o seu plano já, e nós teremos que entrar nessa fase para realmente tentar eliminar a malária do território nacional. Tá certo, doutor. A gente quer agradecer a sua participação, viu? O espaço aqui do Câmera Mais fica aberto caso haja qualquer novidade, qualquer ação para compartilhar conosco e com o nosso telespectador. Obrigada, viu? Com certeza, nós estaremos para poder colaborar melhor. E agradeço muito por esse espaço, tá ok? Então, eu estarei sempre à disposição. Tá certo. Bom, olha, como o doutor pontuou, o investimento em pesquisas para a questão da malária também é muito importante. Felizmente, esse seria o lado positivo que a gente tem da Covid-19, os olhos estarem voltados novamente à pesquisa científica, à ciência, buscando um pouquinho mais para esclarecer, para tirar dúvidas e para, quem sabe, solucionar problemas de doenças como essa, Luana.